Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Beleza. Bom dia, professor. Bom dia. Pessoal, então semana passada a gente falou do conceito de tempo à disposição, né? E nós estávamos falando da jornada de trabalho. Então tinha uma diferença entre tempo efetivo de trabalho e tempo à disposição, certo? Que era, a gente falou da súmula 366, falamos do artigo 4º da CLT, falamos do artigo 58 e assim sucessivamente, né? Então, a gente vai falar agora de uma situação em que eu tenho assim, nós tratamos aqui da jornada constitucional, tá? E, então, nós falamos que a duração de jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 semanal, e esse foi o limite instituído pelo legislador na Constituição Federal, né? O divisor de 220. É óbvio que eu posso trabalhar menos do que 8 horas e 44 mensal, né? Só não posso ultrapassar, salvo exceção em escala 12/36 aqui. Só que eu tenho que verificar uma seguinte condição. E eu disse para vocês lá que aquele que faz horas extras tem direito de receber a hora mais o adicional de horas extras. Então, isso tudo foi dito já para vocês, correto? Sim, correto. Correto. E aí, eu tenho aqui dentro do capítulo da própria CLT, que fala de duração de trabalho, capítulo 2, tem duas situações em que o empregado não receberá horas extras. Tem mais de duas situações, na verdade, mas eu vou dividir em dois blocos. O primeiro chama-se compensação. E no segundo, eu tenho o artigo 62 da CLT. Então, as hipóteses do artigo 62. Só que eu tenho uma diferença. Aqui, as horas são compensadas. E aqui, as horas não são devidas.
E aí eu vou falar desse artigo 62 hoje aqui. Então, dentro do capítulo 2, o capítulo 2 vai do artigo 58 até o artigo 75, salvo engano, e ele trata de tudo que fala a respeito de jornada de trabalho. Tudo que fala sobre duração de trabalho. Isso vai adicional noturno, intervalo para refeição, almoço, descanso de domingo, feriados, horas extras, tudo. Só que eu pego o artigo 62 e falo, essas pessoas que estão no artigo 62 não terão direito às horas extras. Essas pessoas, para essas pessoas, não se aplica o capítulo 2 da CLT. Para essas pessoas, não se aplica o capítulo 2 da CLT. Então, quem são essas pessoas? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, não se abrangem no regime deste capítulo. Então, artigo 62. Aí eu venho aqui. Primeiro deles. Então, não se abrange no regime desse capítulo, significa assim, que o legislador está dizendo, para essas três pessoas, não se aplica o capítulo de duração de trabalho. Então, portanto, eles não têm direito adicional noturno, eles não têm direito às horas extras, eles não têm direito ao intervalo entre a jornada, não se aplica esse capítulo todo aqui da CLT. Então, quem são essas pessoas? Empregados que exerçam atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social nos registros do empregado. Então, olhem só, atividade externa. Eu vou chamar a atenção para essa palavra aqui, ó. Externa, incompatível com a fixação de horário. O legislador criou essa figura porque nos idos de 1943 era muito factível, era muito presente a figura do vendedor passista, né? O cara que vendia Barça, batia de casa em casa, o cara que vendia qualquer outro produto, ia batendo na rua de casa em casa. E ele era geralmente empregado. É o mascate, professor. O mascate, exatamente. Aí, o que acontece? Esse cara, por estar na rua trabalhando, o empregador muitas vezes não teria como, e não tem como, dependendo do empregado, saber qual horário que ele está trabalhando. Saber se ele está fazendo venda, saber se ele está descansando, não sabe o horário que ele saiu da casa dele para fazer venda, não sabe o horário que ele retornou para a casa dele para fazer venda, não sabe o horário que ele parou para tirar o almoço. Então, a atividade é externa, ele está na rua, ele é vendedor de rua, né? Atividade externa, cuja fixação é controle, cujo controle de horário é incompatível com essa atividade. Então, a gente coloca aqui um exemplo de um vendedor. Antigamente, o motorista de caminhão entrava nessa perspectiva, mas agora não entra mais porque tem uma legislação própria, tem um artigo próprio. Então, a gente pega aqui o vendedor de rua. Eu vou colocar de rua, tá? Mas não é pejorativo isso. O vendedor de rua. Então, esse cara, por exemplo, ele é representante de uma marca de chocolate. E ele trabalha numa distribuidora. Ele não é... Desculpa, representante de distribuidora, melhor. E esse cara tem que ir em todos os restaurantes de Taubaté, esse cara vai nos pequenos supermercados, os grandes não compram com ele, as grandes redes não compram com ele.
mas as padarias, os restaurantes, sabe aquelas balinhas, aqueles chocolates que você vê em cima do balcão, perto do caixa? Existe um representante de alguma distribuidora de doce, de comida, né? Distribuidora de doces, eu vou mudar aqui, que passa lá e fatura aqueles doces. Ó, tá faltando aí o laca, vamos comprar mais laca, e etc. e tal. E esse cara tem um contrato de emprego, tem um registro na CTPS, tudo normal, ele é empregado, registrado pela Carteira de Trabalho e Previdência Social, tudo certinho. Só que é o seguinte, ele trabalha com uma pasta, um papel, uma maquininha para ele faturar os pedidos, ele não precisa nem ir lá, porque não é ele que faz a entrega do produto. Ele só comunica o que ele vendeu para a distribuidora e a distribuidora vai lá e entrega o produto naquele cliente. Então, esse empregador não controla o horário dele. Esse empregador só pensa o seguinte, ele me dando resultado de vendas, para mim está tudo ótimo, para mim está perfeito. Então, esse camarada, ele escolhe o horário que ele vai sair de casa. Esse empregador, desse exemplo, ele não sabe se esse camarada, se esse empregado, qual o dia que ele foi no restaurante X, no Y, no Z, na padaria X, Y, Z, qual o horário que ele fez a venda, qual o horário que ele parou para almoçar. Ele não sabe, ele simplesmente quer resultado de vendas e faturar as vendas no final do dia. Mas qual horário que ele teve lá, qual horário que ele passou no comércio X, Y e Z, na padaria X, Y e Z, para ele pouco interessa. Se ele saiu de casa às 9 e chegou às 4 horas da tarde, também pouco interessa. E ele não tem, e isso é o mais importante, esse empregador não tem nenhum mecanismo de fiscalização desse horário de trabalho. É óbvio, pessoal, que eu tenho que pensar que isso em 1943 foi criado, né? E depois essa legislação foi regulamentada em 1994. Ainda aqui em 1994, eu não tinha a presença dos smartphones, né? Hoje em dia, alguém poderia falar, professor, é impossível isso. Impossível não ter o controle, a atividade externa dele seria incompatível com a fixação de horário. E basta a inteligência artificial, basta a inteligência artificial, a própria localização pelo GPS para saber onde é que ele está e o que ele está fazendo, né? Pelo menos saber se ele está na rua trabalhando ou não. Isso é uma verdade, desde que você comprove isso em juízo, que tem um controle de jornada, aí ele cai fora da exceção do artigo 62. Então, volto a repetir. A exceção do artigo 62, inciso 1, é aquele trabalhador que trabalha em atividade externa. Externa da onde? Da dependência da empresa, do local físico da empresa. Cuja jornada de trabalho, cujos horários de trabalho, a natureza dessa atividade impõe que é incompatível, ou seja, não tem como o empregador controlar os horários de trabalho daquele empregado. Creio eu que na década de 50, 60, 70, 80, 90, era muito mais simples essa alegação, porque o cara não tinha smartphone, não tinha celular, a época que não existia celular para ficar ligando, né? Ou faturando pedido online, não existia isso, né? Era tudo na mão e no papel, né? Hoje em dia, alguém pode falar, professor, isso é impossível, porque pela tecnologia da informação, os smartphones são localizados por GPS, tem a inteligência artificial, tem os algoritmos e tudo mais, eu posso localizar onde ele está e o que ele está fazendo. Bom, se é assim, aí tudo bem. Se você fala assim, a atividade dele externa, é externa, ok, mas é compatível com a fixação de horário, então ele sai fora do artigo 62, inciso 1. Vocês entenderam esse aspecto? Sim, professor. Sim? Beleza. A outra figura aqui dessa exceção, então essas pessoas não recebem horas extras, adicional noturno nem nada,
A outra figura está no inciso 2. A outra figura está no inciso 2, que são os gerentes. Que são aqui, ó, os gerentes, assim considerados os cargos exercentes de gestão, assim considerados cargos exercentes de gestão, as quais se equiparam para efeito disposto nesse artigo os diretores e chefes de departamento e filial. A gente chama esses cargos de gestão aqui, ó, cargos de confiança. Esse pessoal aqui, ó, é a longa manos do empregador. É uma extensão do próprio empregador. O diretor, o gerente, o chefe de departamento filial, ele se confunde, é uma extensão do próprio empregador. É como se ele se confunde com a figura do dono, do empregador. Ele tem poderes diferenciados. Esse camarada que exerce cargo de direção, de confiança, o chefe, ele pode admitir empregado, demitir empregado, dar advertência, contratar serviços de terceiros, e etc. e tal. Então, ele é uma extensão do próprio empregador. Ele é a longa manos do próprio empregador. Imaginem só, a dona da Magazine Luiza, ela consegue estar em todas as lojas do Brasil ao mesmo tempo? Ela não é Jesus Cristo, né? Ela não é onipresente. A proprietária da Magazine Luiza não consegue estar em todas as lojas do Brasil ao mesmo tempo. Ela não é Jesus Cristo, ela não é onipresente. Isso significa que para cada loja ela tem que nomear um gerente. E esse gerente, ela nomeia porque ela não está lá. Ela tem um critério dela, do RH dela, do Departamento de Recursos Humanos, para nomear essa pessoa que é de confiança dela. Essa pessoa vai ter a seguinte atribuição: olha, você que é minha gerente, em Taubaté, você é meus olhos. Você é o que manda naquela loja, porque eu não consigo estar em todas as lojas do Brasil ao mesmo tempo. Então, você vai estar lá como meus olhos e vai tocar aquele negócio, aquela peculiaridade, como se eu fosse. Por isso que ela tem essa confiança diferenciada. E aí, ela, às vezes, essa gerente vai ter lá, né? Vai ter lá, então, chave de cofre, porque ela é confiança diferenciada, senha de alarme, e etc. e tal ainda. Essas pessoas que são cargo de confiança, cargo de gestão, que são os diretores, chefes de departamentos e gerentes, essas pessoas têm o denominado cargo de confiança. E essas também não recebem horas extras, adicional noturno, porque o artigo 62 é a exceção do capítulo da duração de horário de trabalho. Então, não tem horas extras, não tem adicional noturno, não tem intervalo para almoço. É cargo de confiança. Agora, é importante que se diga uma coisa que me parece muito óbvia, tanto para aqueles que trabalham em atividade externa, quanto para os gerentes. Se eu sou o dono, se eu sou a dona da Magazine Luiza, e eu peço que os meus gerentes assinem cartão de ponto ou batam cartão de ponto, ou, no caso do inciso 1, que são os trabalhadores em atividade externa, ou no caso do inciso 1, são os trabalhadores em atividade externa.
né? Eu peço que eles batam cartão de ponto. Eu tenho controle do horário de trabalho desse pessoal? Eles estão anotando em cartão de ponto. Eu tenho controle de horário de trabalho? Tenho, né, pessoal? Bate cartão, sim. Bate o cartão, sim. No inciso 1, atividade incompatível, atividade externa incompatível. Se ele bate, se tem controle de horário, qualquer controle, não só bater cartão, se tem controle de horário, a atividade é incompatível com a fixação de horário? Não, né? Ela é compatível com a fixação de horário. Se eu peço para o cara anotar o horário, seja numa papeleta, anotar o horário de entrada e de saída, significa que é compatível com a fixação de horário. Certo? Agora, e no cargo de gestão aqui, ó? E no cargo de confiança? Ainda que ele tenha todos esses poderes, e eu determino que ele faça o controle de horário, ele também terá direito aí a todos os direitos do capítulo 2 da CLT, adicional noturno, horas extras, intervalo. Vocês entenderam? Ainda que ele tenha a característica de cargo de confiança, se eu determino que ele bata o cartão de ponto, ele tem direito às horas extras e tudo mais. Eu estou fazendo um controle de jornada. Então, portanto, se eu for dar assessoria para alguém, eu falo, Lúcio, eu tenho 4 lojas com 4 gerentes. Eu devo determinar que esses gerentes batam cartão de ponto? Não, gerentes são cargo de confiança. Pelo menos assim eu pressuponho. A não ser que na efetividade não seja. Mas se for cargo de confiança, não bate cartão, porque se bater cartão, você vai ter que pagar horas extras, adicional noturno e tudo mais. Você está descaracterizando a situação de ser cargo de confiança, ainda que ele tenha vários poderes dentro do seu empreendimento. Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso até aqui? Professor, eu não sabia que gerente não batia ponto de trabalho, não. Achei que todos eles batiam ponto. Apesar deles terem uma carga mais puxada, né? Mas eu achei que eles batiam ponto também. Não, se for cargo de confiança, nem pode. Se comprovar na justiça que batia cartão de ponto, descaracteriza o cargo de confiança. Porque sempre eles passam mais do horário de trabalho, não é isso? Por conta disso ou não? Não, porque se gerente não tem, se cargo de confiança, a exceção da duração do contrato de trabalho, ou a exceção do capítulo 2, eu pergunto para você, Adriana, ele é obrigado a trabalhar 8 horas? Como é que é se você está falando do cargo de gerente? Se o cargo de confiança, o cargo de gerência, está no artigo 62, inciso 2. O artigo 62 é exceção de todo o capítulo 2º da CLT. Não tem direito adicional de horas extras, a intervalo, enfim. Eu posso determinar que ele trabalhe mais que 8 horas? Não, o certo era não, né? Mas cargo de gerente sempre trabalha mais de 8 horas. Então, por conta disso, por isso que eles não pagam, né? Mas eles também ganham mais, também, bem mais, né, professor? Exatamente, é isso que eu vou explicar agora. É exatamente isso. Ou você acha que é dono da Magazine Luiza? Né? Hoje você acha que você é dono da Magazine Luiza? Talvez hoje, mas eu ainda duvido. No começo dela, ela trabalhava 8 horas por dia. Para virar o império que virou. É muito mais. Então, né? O cargo de confiança pode trabalhar 12, 13, 14 horas. Isso é o limite, não tem horas extras. Né? Professor, mas isso eu não acho que é justo. Mas é um cargo de confiança, não é obrigado a estar no cargo de confiança. Você pode negar uma promoção para gerente. Você acha que é bucha, sai fora. Agora, como a Adriana falou, isso que ela disse está no parágrafo 1º do artigo 62.
o salário dos que exercem cargo de confiança é um salário diferenciado. E aqui está dizendo assim, parágrafo único, o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, ou seja, os gerentes, diretores e chefes de departamento. Quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor respectivo, o salário efetivo acrescido de 40%. Então, olhem só, vamos repetir porque é confuso aqui a relação. O regime previsto neste capítulo, capítulo 2, duração de trabalho, será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, cargos de confiança, gerência, diretoria e chefe de departamento. Quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, então eu tenho salário mais gratificação de função. Se houver a gratificação, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Então, regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, ou seja, no capítulo 2, desculpa, ou seja, se o salário mais a gratificação de função for menor do que 40%, ele não é cargo de confiança. O salário tem que ser salário mais, então, uma gratificação igual ou maior de 40%. Aqui, cargo de confiança. Eu vou traduzir em números que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Vamos imaginar que um determinado empregado é balconista de uma grande rede de farmácia. Não é assim que acontece, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Drogazil. O balconista lá ganha R$2.000. O que ele está dizendo aqui é que pode ter uma gratificação, ele foi promovido para gerente da loja. Ele pode ter uma gratificação e ganhar 40% a mais. Então, ele vai ganhar aqui, ó, 2.000 de salário, mais gratificação de função, gratifunção de 800, ele vai ter uma remuneração de R$2.800. É óbvio que não é isso que acontece, porque quando ele passa a ser gerente, ele ganha o piso de gerente, ele vai ganhar mais. Mas isso é o que está dizendo o parágrafo único ali do artigo 62. Mas ele fala lá assim, ó, se houver gratificação. Então, pode ser que não haja gratificação. Não necessariamente vai ter que haver a gratificação. Mas olha como é que muda aqui o exemplo. Imaginemos, da mesma situação, o balconista da Drogazil, e aí ele ganha um salário como balconista de R$2.000. Como balconista. E aí, ele foi promovido para gerente. E ele passa a ganhar R$3.500. Sem gratificação. A legislação fala,
Se houver gratificação. Não necessariamente que haja gratificação. Ele fala assim, se houver gratificação. O fato é que R$ 3.500 supera o salário anterior dele, em mais do que 40%? Professor, só um minuto, tem uns alunos querendo entrar aí para você liberar. Eu acho que eu já liberei aí. Tem aluno que entra e sai, porque vai variando aqui de 43, 44, 45, aí puf, cai. Aí 43, tudo bem. Ou a internet que está oscilando. Bom, aqui, olha só. A pergunta que eu fiz, eu já liberei todo mundo agora, não tem mais ninguém aqui pendente para entrar. A pergunta que eu fiz é o seguinte. Eu não pago gratificação, mas eu paguei um salário de R$ 3.500. Quantos por cento isso é a mais de R$ 2.000? Vou facilitar o exemplo para não ficar fazendo conta aqui, vai? Ele passa a ser gerente e ganhar R$ 4.000. 4.000. Dobrou o salário dele? Ficou 100% a mais? Atingiu a finalidade do parágrafo único? Ganhou mais do que 40%. Eu preciso pagar uma gratificação destacada para ele? Não preciso, porque o salário dele é o dobro do salário que ele tinha na atividade anterior, que era balconista. Então, esse salário aqui revela um salário de gerente, independente de ter gratificação ou não. Porque antes, balconista, ele ganhava 2 e dobrou o salário, foi para 100%. Agora, seria diferente, por exemplo, se eu tivesse o mesmo balconista, R$ 2.000, R$ 2.000, eu promovo ele para gerente e passo a pagar para ele R$ 2.400. Quanto aumentou desse... E não tenho gratificação. Quanto aumentou desse valor aí? De 2.000 para 2.400? 20%, correto? Os 20% é igual, menor ou maior do que 40%? Menor. Menor. Respeitou o requisito legal? Não. Não. Então, ele não entra na exceção do artigo 62. Ele não pode ser considerado como cargo de confiança. Vocês entenderam? Entendi, professor. Então, ok. Bom, e a terceira figura, que é do artigo 62, que não ganha horas extras, e aqui é uma inovação legislativa agora da reforma trabalhista, é o denominado empregado em regime de teletrabalho. É o denominado empregado em regime de teletrabalho. Teletrabalho não é igual a home office. Só para ficar claro isso aqui. É um instituto diferente. Home office é a oportunidade do empregador dar para você prestar um dia ou outro lá, serviço. É muito parecido, mas não é necessariamente trabalho de regime de teletrabalho, home office. Então, só tomem cuidado, pode ser que o empregador lá quis te colocar em home office e, na verdade, é um teletrabalho. Mas não necessariamente quem está em home office está trabalhando em teletrabalho. O teletrabalho está disposto no artigo 75A da CLT. E seguintes. Artigo 75A da CLT e seguintes. E fala assim, e no 75B, fala assim, considera-se, vou copiar aqui para vocês, considera-se teletrabalho a prestação de serviços predominantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, há uma
distinção do que é teletrabalhador e o que é trabalho externo. Então, não confunda teletrabalho com trabalho externo. Não confunda teletrabalho com home office. Mas prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Se eu tenho home office, não necessariamente vai significar um teletrabalho. Pode ser um teletrabalho. Eu não sei a maneira com que esse trabalhador foi contratado. Preciso fazer um contrato, preciso estar explícito isso. Você está trabalhando em regime de teletrabalho. Você não está trabalhando em regime de teletrabalho. Ah, professor, mas eu vou 2 dias na minha fábrica e 2 dias eu fico em casa. Ah, professor, na minha pandemia, eu fui para minha casa e fiquei em casa em home office. Tudo bem, isso é home office. Alguém te registrou ou alguém fez um contrato de teletrabalho com você? Se não fizeram um contrato de teletrabalho, você deixou de ser teletrabalhador. Você é um trabalhador normal, você não entra na exceção do artigo 62. Ficou claro isso? Ficou, né? Então, tá bom. Bom, esses 3 figuras aqui, ó, são as pessoas que, infelizmente ou felizmente, para quem fica com dó deles, não tem direito a receber horas extras, como a Adriana ficou com dó dos gerentes que trabalham muito e não tem direito às horas extras, né, Adriana? Realmente, professor, realmente. Porque às vezes compensa até trabalhar e fazer hora extra do que ser gerente, para ganhar pouco, né? E não dá, né? Então, tem essa questão também, né? Agora, a gente tem um sistema que é de compensação. Não é que essas pessoas não ganhem as horas. Não é que essas pessoas não ganhem compensação. Elas compensam horas. No artigo 62, a gente tratou de pessoas que não ganham as horas, por algum motivo, ou como está elencado lá, o trabalhador externo, o cargo de confiança e o pessoal lá do teletrabalho não tem direito às horas extras, não estão incluídos em todos os direitos do capítulo 2, adicional noturno, intervalo, da CLT. Agora, eu tenho um outro sistema, que é um sistema de compensação. Essas pessoas, ela até têm o direito às horas extras, só que ao invés de eu remunerar em grana essas horas, eu compenso as horas. Eu compenso as horas. Certo? Eu compenso essas horas. Então, olha só, eu tenho aqui o acordo de compensação, que é a primeira espécie, e eu tenho aqui, ó, o banco de horas, que é uma outra espécie de compensação. Eles são diferentes? Eles são. Juridicamente, eles tratam de coisas diferentes. A regulamentação disso, basicamente, está no artigo 58A da CLT. E aí eu vou colocar embaixo aqui a diferença. O que acontece? 58A, não, desculpa. 59. Da CLT. Acordo de compensação, as horas podem ser compensadas dentro do mesmo mês. Ou podem não, né? Elas devem ser compensadas no mês. Aí nós temos 2 exemplos aqui que a doutrina denomina de acordo de compensação. A gente tem a semana inglesa e a semana espanhola. O que é a semana inglesa de acordo de compensação? A compensação ocorre dentro da própria semana. Isso é a semana inglesa. Como é que funciona? Eu, Lúcio, fui contratado
Meu contrato de trabalho, no meu contrato está escrito lá, Lúcio, você foi contratado de acordo com a Constituição Federal, 8 horas por dia e 44 horas por semana. Então, no meu contrato de trabalho está lá, 8 horas por dia e 44 horas por semana. Aí vem assim no meu contrato, facultada a compensação. Só isso. Com o sábado. Não trabalhar. Está lá no meu contrato de trabalho. Aí meu empregador, ele fala assim, Lúcio, é o seguinte, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí ele fala assim, na segunda-feira, você vai trabalhar de segunda, desculpa, vamos colocar aqui do ladinho, de segunda a quinta-feira, você vai trabalhar das 8 horas às 18 horas, com 1 hora de intervalo. Então, portanto, você trabalha 9 horas. Correto, pessoal? E na sexta-feira, você vai trabalhar das 8 às 17, com 1 hora de intervalo. Então, você vai trabalhar aqui para mim 8 horas. Então, quando eu faço isso, eu posso dizer efetivamente para vocês o seguinte. Ele está trabalhando no sábado, ali no meu exemplo? Não, no sábado ele não está trabalhando. Ele está trabalhando de segunda a Quantas horas trabalha na segunda, Adriana? 9? 9 horas. 9. 9. Na quinta, 9. 9. E na sexta? 8. 8 horas. Sábado ele trabalhou? Não. Quantas horas na semana ele trabalhou? 44, certo? 44 horas. 44 horas. 9 horas vezes 4 são 36 horas. Então, segunda, terça, quarta, quinta, ele trabalhou 36. Mas na sexta, 44 horas. Certo? Alguém poderia falar assim, professor, mas espera aí. Ele não ultrapassou o limite de 44. Mas ele ultrapassou o limite de 8 horas diárias. Então, é devido para ele 1 hora extra por dia. Então, vamos colocar esse raciocínio aqui. 1 hora extra, 1 hora extra, 1 hora extra, 1 hora extra. É igual a 4 HE. 4 horas extras aqui. Além, porque não deu além da 44, mas além do limite de 8 horas. Além do limite de 8 horas. Aí eu pergunto aos senhores, tem que remunerar essas horas? Tem, professor. Ultrapassou 8 horas diárias, tem que remunerar essas horas. Mas tem um porém. Neste exemplo que eu estou dando, ele está trabalhando aos sábados? Não, não trabalha aos sábados. Não trabalha aos sábados. Essas 4 horas, ele não está antecipando na semana para descansar aos sábados? Eu acredito que sim. Exatamente. Ele trabalhou 1 hora a mais na segunda, 1 hora a mais na terça, 1 hora a mais na quarta, 1 hora a mais na quinta, para compensar o sábado não trabalhado. Por isso que ele faz 44 no final da semana.
Certo, isso mesmo. Então, isso é um acordo de compensação de semana inglesa, desde que não ultrapasse as 44 horas da semana. Por isso que ele trabalha a sexta 1 hora a menos para fechar as 44 aqui. E o acordo de compensação diz o seguinte: o acordo de compensação diz que esse trabalhador, ainda que ele tivesse direito a umas horas extras, se essas horas foram compensadas, eu não pago as horas, eu compenso as horas. Eu estou compensando para ele fazendo a seguinte maneira, a seguinte compensação. Me trabalha 1 hora a mais na segunda, terça, quarta e quinta, que o sábado você não precisa vir. Então, eu não pago as horas, mas eu compenso as horas. Ficou claro isso? Para mim ficou. Ok. Isso não é simples assim, tá? É dificinho, mas tudo bem. Ninguém está se pronunciando, a gente toca o pau aqui. Vamos que vamos, como diz o outro. Esse acordo de compensação, ele está no artigo 59. Ele está no artigo 59. E artigo 59, parágrafo 6º. Eu vou colocar aqui porque minha lousa não faz o parágrafo. Parágrafo 6º da CLT. Esse acordo de compensação. Chama-se acordo individual de compensação ou acordo de compensação, sem falar em banco de horas. Isso não é banco de horas. Agora, com a reforma trabalhista, quais são os requisitos legais para esse acordo de compensação? Acordo individual, acordo tácito ou escrito. Para compensação no mês. Agora, aumentou isso daqui. Antes não era no mês, era só na semana ou entre semanas. Com a reforma, falou no mês. Eu dei um exemplo da semana inglesa que o acordo de compensação ocorre na mesma semana. Quando eu falei para vocês que ficou no contrato de trabalho consignado que facultada a compensação com sábados, eu estou me referindo a um acordo individual. E é um acordo escrito, porque o contrato de trabalho está expresso, está escrito que pode fazer compensação. Se eu não tivesse esse acordo escrito e eu, empregador, instituísse essa escala de trabalho, essa forma de trabalho aqui, ó, seria um acordo tácito. Apesar de não estar escrito que é compensação, isso me revela que é um acordo tácito. Por que tácito? Porque, olha, estou trabalhando 9 horas por dia, até quinta-feira, para pagar o sábado não trabalhado. Vocês entenderam por que ele é tácito e não está escrito? Não está escrito em papel nenhum, em lugar nenhum, no contrato. Mas eu, empregador, instituí essa escala de trabalho. De maneira que, se eu for calcular, eu percebo pelo cálculo de que ele está fazendo 44 horas semanais para não trabalhar aos sábados. Certo? A única hipótese que você vai... Professor, de segunda a sexta, o empregador fez um horário, mas ele poderia também fazer horários diferentes, mas que desse 44 horas para ele não precisar trabalhar no sábado? Pode, foi o que eu falei. Desde que não ultrapasse as 44 horas. Esse acordo, professor, é feito entre o empregador e o empregado. Pode ser com todos ou pode ser com um ou outro? Como é que é isso? Pode ser com todos? Pode ser com todos. Uhum. Sabe qual outro exemplo aqui que vai dar 44? Salvo engano, trabalhar 8 horas e 48 minutos. Todos os dias aqui, ó. 8 horas e 48, de segunda a sábado, de segunda a sexta. Quer ver? Vamos copiar aqui. Se vocês calcularem aí, ó,
Final da semana vai dar 44. Tá? Se eu somar 8 vezes 6, 8 vezes 5 dá 40. Certo? 8 horas vezes 5 dá 40. Se eu pegar os 48 minutos e multiplicar por 5, dá 240 minutos. Dividido por 60 minutos, 240 dividido por 60 dá 4 horas, exatamente. Então, vou fazer esse cálculo aqui para vocês terem aí, ó, para assistir a aula de novo. Ó. 8 horas por dia vezes 5 dias é igual a 40. Se eu somar 48 minutos com um dia, 48 minutos do outro dia, 48 minutos do outro dia, eu vou ter 240 minutos. Para eu transformar minutos em horas, eu divido por 60 minutos. Eu vou ter 4 horas. No final da semana, deu 44 horas semanais. É acordo de compensação também. A única hipótese que eu vou invalidar esse acordo de compensação é se eu mando ele começar a fazer horas extras habituais. Então, eu peço, eu, empregador, instituo uma escala de trabalho dessa, e começo a pedir para essa pessoa ir trabalhar aos sábados. Ele já está pagando com 48 minutos os sábados para não trabalhar. E aí, aos sábados, eu peço para ele começar a ir aos sábados. Ó, meu querido, vem ao sábado das 8 ao meio-dia. Das 8 às 12 horas. Nesse exemplo de cima, ele estava trabalhando 44 horas na semana, correto? Sem trabalhar aos sábados. Agora, se ele trabalha 4 horas aqui, ó, como é que fica? Ele trabalhou no final da semana 48 horas. Aí aqui eu tenho horas extras devidas. Por que eu tenho horas extras devidas? Porque ultrapassou o sábado. Desculpa, as 44 horas semanais. Aí eu devo. Aí que eu quero é o pulo do gato. Súmula 85 do TST. Cuidado com a súmula 85. Depois eu vou especificar uma questão dessa súmula aqui, porque ela é antes da reforma trabalhista. Então, tem algumas coisas que vão ser alteradas. O que a jurisprudência entende aqui? Se essas horas extras começarem a virar habituais, essas horas extras, por exemplo, de sábado, ou eu mandar ele trabalhar mais do que 8 horas e 48 minutos, começar a ter uma habitualidade do cumprimento de horas extras, eu invalido o acordo de compensação. E o que a súmula diz? Paga-se a hora mais o adicional da hora para aquilo que ultrapassar horas e apenas o adicional de horas extras para aquilo que ultrapassar oito horas por dia. Então, olhem só que interessante. Esse camarada aqui instituiu lá de forma tácita, sem fazer acordo de compensação, sem fazer documento escrito. Ele falou assim: Lúcio, você vai trabalhar de segunda a sexta-feira, 8 horas e 48 minutos. E eu, Lúcio, pondero com esse meu empregador, eu estou tendo aula de Direito do Trabalho aqui com o professor Lúcio também, nós somos xará, e eu pondero que eu falo assim: mas peraí, além de 8 horas diárias, fere o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, e o próprio artigo 58 da CLT, porque eu só posso trabalhar 8 horas por dia. Aí o cara fala: não, mas peraí, você não teve aula de compensação ainda. Você está trabalhando 48 minutos a mais de segunda a sexta para compensar o sábado, porque seu sábado não vai ser trabalhado. Ah, então beleza, então eu estou pagando os 48 minutos a mais, mas sábado eu posso ir para o Batubão, fazer minhas coisas. Você pode fazer o que você quiser no sábado, você não vai trabalhar. Só que é uma loja recém-inaugurada, o cara imagina que não vai ter tanto movimento e, de repente, ele começa a pedir para mim todos os sábados para eu trabalhar dos 8 ao meio-dia.
Eu trabalho 8h48 e começo a trabalhar todos os sábados da 8h, meio-dia. Ele automaticamente invalidou a acordo de compensação. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que eu estou passando de 44 horas. E segundo, que eu estou fazendo, e por consequência, eu estou fazendo horas extras habituais. E as horas extras habituais invalidam o acordo de compensação. E aí, ele tem que me pagar as horas extras do que eu passar 44 horas semanais e o adicional de horas extras do que passar de 8 horas por dia. Como é que eu faço o cálculo disso? Ó, meu salário é de 2.000. Eu já ensinei para vocês como achar o divisor da hora, achar o valor da hora. Para quem trabalha 8 horas e 44, o divisor é de 220. Eu expliquei para vocês, correto, Adriana? Sim, sim. Então, 2.000 dividido por 220 vai dar aqui o valor da minha hora de 9,09 centavos, R$ 9,09. Quando eu falo que o que ultrapassar 44, eu devo a hora acrescida do adicional, eu somo com o adicional. Imaginemos que o adicional é de 50%. Então, aqui vai dar 13 e alguma coisa. 13 não, né? É 9, é 13. 13,64. Então, aqui eu estou falando que ultrapassar de 44 horas, eu condeno na hora mais o adicional, 13,64. O que ultrapassou de 44 horas no nosso exemplo? O que ultrapassou? 4 horas. Então, nesse cálculo, eu vou aqui multiplicar por 4 horas. Agora, eu pego este mesmo cálculo para ver o que ultrapassou da 8ª hora. E a súmula e o entendimento da jurisprudência é o seguinte: invalidou o acordo de compensação, que faz horas habituais, paga-se apenas o adicional de horas. Aí eu não somo com 50%, eu multiplico para tirar só o adicional. Aí eu faço assim: 9,09 vezes 50%, vou colocar 4,54. Esse é o valor só do adicional, por isso que eu multipliquei. E por que eu multiplico? Por quantas horas eu multiplico? Por 48 minutos por dia. Vezes o número de dias, que são 6 dias, que for de segunda a sexta-feira. Vocês entenderam, pessoal? Óbvio que eu não vou cobrar cálculo de vocês. Mas eu estou tentando fazer o cálculo para vocês visualizarem o que a súmula diz. Certo? Sim. Beleza. Ô, professor, você está explicando os cálculos aí, a gente tá conseguindo raciocinar aqui. Pela sua lógica, está indo, entendeu? Se tiver alguma dúvida, eu realmente vou falar, professor, estou com dúvida. Até depois eu gostaria que o senhor falasse novamente sobre o artigo da CLT, o 62, que eu acho que ainda ficou... Quando fala sobre... que são... como é que fala? São os empregados que eles trabalham em casa, não é isso? Mas não é... O teletrabalhador. O teletrabalhador. A minha pergunta é o seguinte, eu sei que está mudando isso aí, só uma perguntinha para tirar essa dúvida. Nesse artigo 62, que é outra teletrabalhador, ele faz a hora dele ou com a carteira de trabalho ele tem que ter horário para trabalhar em casa? Ele faz o horário dele ou não? Não, se ele for como teletrabalhador, se ele for contratado como teletrabalhador, em tese é que nem o gerente. Ele faz a hora dele. Mas tem que ter sido contratado como teletrabalhador. Entendi. Há um grande debate aí se esse inciso é constitucional nessa perspectiva. Eu vi aqui, é isso que eu ia perguntar também. Porque o que acontece? O que eles estão dizendo aí? Alguns doutrinadores estão enfrentando. Que hoje, com a tecnologia da informação, esse pessoal trabalha com transmissão de dados. Está lá no artigo 75B. Utiliza-se como ferramenta de trabalho a tecnologia da informação. Hoje, com o que nós temos de tecnologia, de algoritmo, de
GPS embutido em tudo que a gente está, né? Em qualquer lugar que eu esteja, alguém consegue me localizar aqui pelo meu iPhone, enfim, qualquer coisa nesse sentido, pelo telefone. O grande questionamento que se faz na doutrina é se esse trabalhador, efetivamente, ele não consegue ser controlado, que se não seria inconstitucional isso, né? Porque a ideia do legislador foi, pô, esse teletrabalhador está em casa, eu não sei que período que ele está trabalhando ou não. Mas será que é isso mesmo? O cara fica alimentando o sistema da própria indústria, um software lá, o dia inteiro, foi contratado como teletrabalhador. Pô, esse empregador, pela tecnologia da informação, tem que saber o horário que o cara parou de trabalhar, é que nem o Zoom, né? O Zoom, as minhas aulas ficam gravadas aqui. Se alguém falar assim, ponderar comigo, o professor Lúcio não está dando aula, ele não tem direito ao salário da Unital. Eu tenho tudo comprovado aqui. É que o meu Zoom é particular. Mas se a Unital me disponibiliza... por que eu não utilizo o Zoom da Unital? Porque quando começou a pandemia, só para ficar claro isso, não precisaria nem me justificar nesse sentido, a Unital não me deu ferramenta. Ela falou, olha, você pode ter o Zoom, Microsoft, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê e tal. E aí eu comecei a usar o Zoom gratuito, só que eu falava 40 minutos, caía, fazia uma religação. Falava não sei o quê, caía, fazia religação. E aí eu falava, quer saber? Aí falaram, você pode pedir para o setor tal o Zoom da Unital. Eu falei, cara, se eu ficar pedindo toda hora que eu for dar aula, minha vida já é corrida com o meu escritório. Se eu ficar toda aula tendo que me lembrar para pedir para pegar link de Zoom lá com a Unital uma semana antes, pedir autorização, minha vida vai virar um inferno, vai virar uma loucura, porque eu já não dou conta das minhas coisas de escritório. A aula, para mim, já é difícil, que toma meu tempo, o tempo que eu estaria no escritório. E aí, como é que eu faço? Vou pagar o Zoom do meu bolso, não tem problema. Então, meu Zoom é pago. Mas o que acontece? Eu já dei aula numa situação em que o Zoom era da universidade. E era uma maneira de eles controlarem a quantidade de hora que o professor dava aula. É lógico que lá... Mas, então, professor, mas na Unital, então, não é obrigado. Não é obrigado a ter o Zoom da Unital. Eles dão esse livre-arbítrio para o professor. Eles têm agora. Eles têm agora o Zoom. Eu que optei não pegar. Eu utilizo a minha própria ferramenta, assim, o meu bolso, o meu custo. Porque eu teria que você não é obrigada a ter da Unital para eles poderem te controlar. Não precisa. Não. E eu nem sou teletrabalhador, se diga-se isso. Primeiro que eu sou servidor público, a CLT só aplica para empregado, né? Então, mesmo que eu fosse empregado pela CLT, vamos imaginar que a Unital fosse particular. Eu não sou teletrabalhador, eu não fui registrado como teletrabalhador. Então, eu teria direito às horas extras se eu fizesse. Você necessariamente precisa ser contratado como teletrabalhador. Essa é a expressão. Eu disse para vocês tomar cuidado. Mas nessa pandemia, eles não abriram exceção no caso do... A gente tem que estudar remotamente. Então, eles não abriram essa exceção, no caso, a CLT também, no caso, entraria nesse aspecto, porque muita gente está trabalhando em home office, por conta da pandemia, então não dá para ter o contato, né, físico com outra pessoa. Tem que ter distanciamento. Então, isso aí foi importante, né? Isso não atrapalhou também, no caso, a pessoa trabalhar em home office. Não, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, o home office ele não se confunde com o teletrabalho. Isso ficou claro? Ficou. O trabalho em casa ele já era disposto pela CLT no artigo 6º. Porque o teletrabalhador tem um regime próprio de teletrabalho. Tem algumas condições próprias que estão no artigo 75A e seguintes lá. Então, só toma cuidado com isso. Certo. Estou até anotando, depois vou até fazer minhas anotações. Para você ficar claro, dá uma lida no artigo 75A até o 75E. São poucos artigos, pouquíssimos. Uhum. Que é uma espécie de contratação. Então, veja só, eu tenho colegas também que trabalham na Embraer e estão em home office, mas não são teletrabalhadores. Não foram contratados em regime de teletrabalho, você entendeu? Uhum.
Minha sobrinha trabalha na Embraer, ela trabalha em home office. Agora não, agora ela está indo trabalhar na empresa. Ela está indo agora na eles empresa. estão voltando. Ela passou um ano trabalhando em home office. Então, mas eles não estão em regime de teletrabalho. Uhum. Ainda que utilizem tecnologia da informação, ele, no papel lá, no contrato, não está escrito teletrabalhador. Está escrito lá engenheiro, qualquer coisa, não teletrabalhador, entendeu? Não está assim, engenheiro em regime de teletrabalho. É isso que eu quero que você entenda só. Ah, mas ficou em home office. Tudo bem, pode ficar. O artigo 6º da CLT permite trabalhar em casa, não tem problema. Mas são duas coisas É diferente do distintas. artigo 62, que é o trabalhador... 75A. E o 62? O 62 faz referência aos 75A e seguintes. Uhum. Tá, então tem diferenciamento. Isso que eu estou falando, tem diferenciamento. Entendi. Não, peraí. O 62, inciso 3, ele fala assim, teletrabalho, teletrabalhador. O que descreve o teletrabalhador está no artigo 75A, 75B, 75C, 75D e 75E. Você quer saber o que é teletrabalhador? Lê esses artigos. Uhum. Já anotei tudo, professor. Eu vou ler tudinho depois. Tá ok, então. Obrigada, professor. De nada. Bom, pessoal, isso era a semana inglesa. Agora eu tenho a semana espanhola, em acordo de compensação. A semana espanhola é quando eu faço acordos entre as semanas. Eu compenso horas entre as semanas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, olha. Eu tenho esse mesmo exemplo de segunda a domingo. Então, a gente... Deixa eu pegar aqui. A semana espanhola. Eu vou trocar aqui, porque a semana, vocês sabem, começa no domingo e termina na segunda, e no sábado, né? Então, eu tenho exemplo da semana espanhola. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou falar da escala 12/36. Professor, na semana espanhola começa no domingo, é isso? Não. Toda semana começa no domingo e termina no sábado. Certo? É que não faz diferença aqui para mim colocar o exemplo, mas é porque eu só troquei ali da semana inglesa. Não quero fazer confusão com relação a isso, mas a semana começa no domingo e termina no sábado. É por isso que quando a gente vai à missa, o padre dá a bênção para começar a semana bem. É bíblico. É o nosso sistema de cartesiano de organização do calendário. Certo? Certo, professor. A gente, quando vai à missa, não está terminando a semana, a gente está começando uma nova semana. Por isso que a gente vai lá para pegar a bênção, para começar uma semana bem. Olha só, semana espanhola, 12/36. Quando eu tenho a escala 12/36, o empregado trabalha num dia de 24 horas, ele trabalha 12 horas. Ele trabalha 12 horas e descansa as 36 consequentes. Então, imaginemos aqui, olha, que essa pessoa... Bom, vamos fazer o seguinte, eu não vou falar sobre semana espanhola, porque já são 10h53. E eu acho que vai se estender mais do que 11h10. Vocês querem parar por aqui e a gente termina na semana espanhola, que semana que vem? Ou vocês querem que dá continuidade? Acho melhor terminar por aqui. Oi? Você sabe, professor. Se eu quiser parar, você sabe. Para mim, tanto faz também. Não, aí a semana que vem, sabe por quê? Nós tivemos uma prova, está tudo meio atordoado. Aí tivemos uma prova de penal, então a semana que vem vai estar todo mundo com a cabeça fresca. Isso. Eu acho, né? Não sei. Acho uma boa também. Tá bom. Então, podemos terminar, então, semana que vem? Isso. Não vamos esquecer a semana espanhola. Pode ficar sossegado, professor. Tá bom? Tá bom, obrigado. Muito obrigada, professor. Bom dia. Obrigado. Tchau, bom Obrigado, dia. professor. Bom final de semana e bom feriado. Vocês também. Alô, professor. Por Deus. É verdade. Ótimo feriado, professor. É verdade. Feriadão aí. É.
Acho que o professor vai ter papelada para fazer, né? No escritório. Ah, com certeza. Vai ser o Descansa, quê? carrega pedra, né? Papelada lá. É nada. Vamos tomar cerveja só. Batubão. Tomar uma Mas tá também. chovendo. Nós tem que tomar uma, né? Não, professor? Porque Claro. É. Eu estou esperando chegar às aulas presenciais para ver se os alunos pagam cerveja para mim lá do lado direito, lá onde é do lado Não é direito. mais lá direito. Vambora, pô. Vamos ver. O bom é ir lá no Birosca, pô. Combina de lá. Pois é, vamos lá. Aí Fala, beleza Tom, então, eu- rapaziada. Abraço para vocês aí. Tchau, professor. Um abraço. Falou, até mais.